A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Receba a doce e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus. Amada Igreja do Senhor. Olha aqui a irmã Ruth com a garganta desse jeito. Irmãos, é o tempo aqui em Foz do Iguaçu. O tempo está louco. Uma hora está calor, outra hora está frio. E dá aquele choque térmico no nosso corpo. Nem tudo é o capeta, né? Às vezes o bichinho tá quieto no canto dele. Estou brincando, mas a mudança de tempo traz esses probleminhas para a garganta. Aí eu tenho que dormir com um paninho no pescoço para proteger. Mas enfim, Deus me dará graça. Quero anunciar aos irmãos e as minhas irmãs que já primeiro estão em Curitiba. Amém? Para realizar o culto com os meus irmãos. Eu creio que Deus fará grandes coisas. No dia 1º, dia 2, dia 3, os 3 cultos, vou estar lá com os meus irmãos. Iremos entrar na favela novamente para fazer a obra de nosso Deus, né? Distribuir as mantas, a sopa, aquilo lá que eu já falei aos meus irmãos, que é o nosso Deus que recompensa, não só eu, mas a todos os meus irmãos que dão as mãos comigo nesta obra, para que nós possamos, aleluia, ganhar almas, né, a favor do reino do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Eu peço à igreja, no nome do Senhor Jesus, que me acompanhe na luz da palavra. Estou eu esperando os relatos dos meus irmãos, estou recebendo, mas espero receber mais, porque a maioria prefere que eu narre, né? Então, irei narrar para que os meus irmãos possam escutar as obras, que é tudo para engrandecer o nome do nosso Deus. Eu só faço a oração, quem opera, quem liberta, quem cura é o nosso Deus. A honra e a glória é toda para Ele. Amém? Vamos meditar na luz da palavra, pois a palavra que o Senhor me deu está aqui no livro de Hebreus, capítulo 9, a partir do verso 27. E assim diz a Santa Bíblia, que a boca de Deus na terra. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo ofereceu-se uma vez para levar os pecados de muitos. Aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Jesus. Amém, igreja? Meus irmãos e minhas irmãs, esta foi a palavra que o nosso Deus me deu para que nós possamos, aleluia, meditar juntos na palavra do nosso Deus. Irmãos, Jesus, o Filho de Deus, ele nunca mais descerá aqui na terra para ser crucificado na cruz, né? Ele nunca mais descerá aqui nesta terra, pisará nesta terra para morrer na cruz, para ser crucificado, né? E levar sobre si, né, as nossas dores, as nossas enfermidades, por meio do sacrifício na cruz. Porque o que está consumado já foi consumado. O que tinha que estar consumado já foi. Se consumou o propósito da vinda de Cristo na terra, para que nascesse a graça e para que todos aqueles que vêm para os pés de Cristo aceitem-o como seu Senhor absoluto da sua vida, aceite a sua palavra, aceite os seus estatutos, como ele mesmo fala, que ele fala, os meus estatutos, as minhas regras não são terrenas, elas são celestiais. E todos aqueles que querem entrar pela porta da salvação, e a porta estreita, a porta da salvação, têm que entender que não são terrenos. Ele me disse isso uma vez. Aleluia. Então, da mesma maneira que o Senhor jamais vai descer nesta terra para morrer pela humanidade, o ser humano está destinado a viver uma só vez. Morreu, segue seu juízo. Aqui no livro de Hebreus existe um pré-julgamento. Existe o julgamento de Hebreus e existe o julgamento de Apocalipse. O julgamento de Hebreus é quando uma pessoa morre sem Jesus, sem arrependimento e vai para o inferno e fica esperando a sentença final do julgamento de Apocalipse, que é depois da ressurreição. Bendito seja o nome do nosso Deus. Então, existem 2 julgamentos. Morreu, segue seu juízo. Existe um juízo, existe uma condenação, um pré-julgamento, uma pré-preparação para o lago de fogo. Os condenados estão esperando a sentença final, o julgamento final, para ser lançados no lago de fogo com Satanás, seus demônios,
os anjos caídos, o anticristo, a besta e o falso profeta. Aleluia. E por que o Senhor me deu esta palavra? O Senhor me deu esta palavra, meus irmãos, se nós podemos ver que hoje o diabo, ele é tão inteligente, como eu sempre falo, ele é realmente o fera, né, vamos dizer desta maneira, ele é inteligente, tanto que ele vem enganando a humanidade antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Satanás já vem enganando, tanto que ele enganou os anjos, e houve a rebelião ali no céu, dos anjos caídos, que hoje são os demônios, que perderam a sua formosura de anjo. Então Satanás vem enganando. Se ele enganou os anjos, o que dirá de nós? O que dirá de nós? Por isso, aleluia, que nós temos que nos alimentar das escrituras. Irmãos queridos, quando eu estava no mormonismo, todos que acompanham o canal sabem que eu sou mais morma e uso isto hoje para ganhar almas para Jesus. Eu combato o mormonismo com a palavra, porque eles são bastante pacíficos, mas quando se trata de sua religião, porque é sua religião sim, é religião, não é Cristo não, é religião. Eu aprendi duas coisas com o Espírito Santo. A primeira é nunca fazer repartidarismo religioso. E o que é o repartidarismo religioso? São aquelas pessoas que acreditam que a salvação só está em seu ministério. São aquelas pessoas que acreditam que a salvação só está em sua religião. São aquelas pessoas que menosprezam outros ministérios que são até mais usados que o ministério que eles cultuam. E falo que se você não aderir ao mormonismo, que era o que eu falava, se você não vier para o mormonismo, que é a única igreja verdadeira na face da terra, o inferno te espera, porque a salvação está aqui. Jesus não morreu somente pelos mormos. Da mesma maneira que Jesus não morreu somente pelo povo da CCB, da mesma maneira que Jesus não morreu somente pelo povo da IPDA, da mesma maneira que Jesus não morreu só pelo povo da Assembleia, Jesus morreu por um povo, dando direito à salvação, e a igreja do arrebatamento é um só povo, unido em um só propósito, em uma só marcha, em uma só fé, que é a salvação em Cristo Jesus. Jesus é que salva, Jesus é que transforma, Jesus é que traz a salvação para o mundo. A igreja física é para nós adorarmos ao nosso Deus. O nome do ministério é somente uma formalidade para nós estarmos pautados dentro da lei da terra. Mas Jesus não morreu somente por um povo, que era o que eu pregava, que era o que eu acreditava. Jesus, aleluia, quando eu tive encontro com Jesus, Jesus tirou as escamas espirituais dos meus olhos e os comichões dos meus ouvidos, exatamente como ele fez com Paulo a caminho de Damasco, e fez eu entender que o caminho que eu estava trilhando era o caminho da condenação. Halamaia, Roxaraia, Halandessumi Calamaia. O caminho que eu estava trilhando era o caminho da condenação, porque eu fazia repartidarismo religioso, defendia com unhas e dentes a placa da minha denominação, da igreja que eu cultuava, e eu estava indo para o inferno. Foi quando o Senhor me deu a experiência que eu desci embaixo com ele e me mostrou para onde é que eu estava indo. E outra coisa que eu aprendi com o meu Deus e o meu Senhor, além de jamais fazer repartidarismo religioso, dizer a graça e a salvação só está no ministério que Deus entregou nas mãos da irmã Ruth. Não, senhores, não, não, não e não. A graça está no ministérios, aleluia, que tem o compromisso de pregar o evangelho da porta estreita, da salvação, da doutrina e da santidade. Como eu disse aos meus irmãos e às minhas irmãs, que quando eu vim para os pés de Cristo, eu pensei que todas as igrejas eram de Cristo, depois que eu saí do mormonismo. Mas Deus me mostrou que não, que tem igrejas que foram levantadas pelo próprio Satanás, para acrescentar a palavra de Deus, para tirar a palavra de Deus, para usar doutrinas filosóficas, doutrinas mentirosas, doutrinas de Satanás, tirando o evangelho da cruz, o evangelho puro. Aleluia! Bendito seja o nome do nosso Deus. O repartidarismo religioso. E outra coisa que o meu Deus me disse, e hoje quando eu estava meditando nesta palavra, para nós meditarmos,
o Senhor me disse enfaticamente, claramente: filha, as igrejas que só pregam o amor e a misericórdia de Deus, somente isso, não prego os dois lados de Deus, mas prego somente um lado de Deus, são igrejas de Satanás. São igrejas do diabo. Por que são igrejas do diabo? Porque faz essas pessoas pensarem que somente porque o Senhor as ama, lembrando que o Senhor ama o pecador, mas abomina o pecado, vai recebê-los no seu reino. Deus me fez assim, homossexual. Deus me fez assim, desse jeito. Deus me fez assim, mentira de Satanás. Essas duas coisas. Quando eu vejo pregações que só falam disso, somente da graça, somente da bondade, somente da misericórdia, não traz a essência do evangelho, o evangelho espinhoso, o evangelho que combate o pecado, combate os erros, combate o mundanismo, o secularismo, o evangelho, aleluia, que traz conserto, traz mudança. Nós temos que escapar do julgamento de Hebreus, para posteriormente também escaparmos da condenação e do julgamento de Apocalipse, que é a sentença final. Mas Satanás, com sua inteligência, tem feito isso. Feito as pessoas pensarem que existe, aleluia, salvação, esperança depois dessa terra quando não tem. Então não adianta, aleluia, bendito seja o nome do nosso Deus para aqueles que já morreram, que o seu tempo terminou nesta terra, que o seu tempo já se terminou. Não adianta acender vela no cemitério, não adianta rezar o rosário, não adianta invocar o seu espírito pelo como é que fala, espiritismo. Não adianta os mormons falarem que vão pregar o evangelho ali. Eles falam na pré-existência. Não é pré-existência que eles falam. Eles falam no mundo espiritual. Eles não falam purgatório, porque não é essa palavra purgatório como os católicos. Eles acreditam que a pessoa que não aceitou a Cristo nessa terra pode aceitar depois da morte. Viver uma vida que não tem nada a ver com Jesus. Tinha tempo para ir para a faculdade, tinha tempo para namorar, tinha tempo para trabalhar, tinha tempo para fazer seus afazeres, para os seus lazeres. E Cristo ficou por último. Aí terminou a vida, está sofrendo lá e tem uma oportunidade. Mentira do diabo. A graça de Cristo é aqui, é agora, é na terra. Aleluia. Só que o diabo tem inventado as religiões. Ele é o maior criador das religiões. É por isso que existe tantas divisões. É por isso que eu prego contra o repartidarismo religioso. Porque o diabo é o criador das religiões. Religião não salva. Quem salva é Cristo. Quem transforma é Cristo. Aleluia. Ele é o que salva. Ele é o que muda a nossa vida. Aleluia. Oh, glória. O diabo inventou o mormonismo. O diabo inventou o testemunho de Jeová, adventismo. E os irmãos que vêm dessas seitas ainda trazem as suas práticas. Quando eu saí do mormonismo, eu tive que voltar a engatinhar nas minhas pisadas em Cristo. Perguntei para o Senhor: Jesus, o Senhor aceitou meu fruto quando eu estava naquela seita? O Senhor me disse: não, minha serva, porque você pregava mentira, mesmo na ignorância. Os meus frutos só passaram a ser aceitos quando eu preguei o evangelho da palavra, da doutrina, da porta estreita, da santidade, um evangelho da cruz, o evangelho da Bíblia. É o evangelho que anda contrário ao mundo. Aleluia! Xaraia! Halandemia! Oh, glória! Perguntei ao Senhor se Ele tinha aceitado os meus frutos. E Ele não aceitou. Ele não aceitou nada do que eu fiz ali, meus irmãos e minhas irmãs, em Cristo Jesus. Bendito seja o nome do nosso Deus. É difícil você pregar para pessoas que não querem realmente aceitar o evangelho espinhoso. E quando você prega duramente, eles relacionam que você não tem amor por as suas almas, porque o que eles querem escutar somente é consolo. Eles querem escutar somente consolo, somente profecia. Mas o evangelho que arranca do mundo do pecado não quer aderir. A
palavra do Senhor está escrito: nenhuma condenação está para aqueles que estão em Cristo Jesus. Livro de Romanos, capítulo 8, verso 1. Nenhuma condenação está para aqueles que estão em Cristo Jesus, que andam em suas pisadas em Cristo, que obedece ao Senhor, que escuta a sua palavra. Bendito seja o nome do nosso Deus. E nós vamos encontrar isso, amada igreja do Senhor, na palavra do Senhor, a referência bíblica dos nossos irmãos que hoje descansam no seio de Abraão, os profetas do Senhor, os servos do Senhor, os apóstolos do Senhor. Aleluia! Noé andava com Deus. Não só andava com Deus, obedecia a Deus, não questionava a Deus. Quando o Senhor disse a Noé: faça a arca, ele não questionou, ele obedeceu. Aleluia! Então nenhuma condenação está para aqueles que fazem a vontade de Deus, que andam com Deus, que andam nas pisadas de Cristo, que guardam seus mandamentos, os seus estatutos e a sua santa palavra. Estava pregando com a missionária Doralice. Agora, quando estivemos de missão, quando vamos entregar as revelações, sempre é eu entrego uma, ela entrega a outra. Eu entrego uma, ela entrega a outra. E se a gente dá lugar para o Espírito Santo, a gente vai embora. Nem dá tempo, né? Missionária Doralice, aqui tem duas irmãs que praticam imoralidade em quatro paredes. Falou rasgado lá para aquelas irmãs. Eu fiquei: misericórdia. E essas são as santas de Deus que querem subir no arrebatamento, trazendo prática de Sodoma e Gomorra para o seu leito matrimonial. Xaraia! Que usa os seus lábios para fazer devassidão, prostituição, e usa os seus corpos, que é para ser templo do Espírito Santo, para prostituição, para devassidão, só para saciar a sua carne. Essas são as prostitutas. Falo prostituta porque é realmente assim que o Senhor se refere a essas mulheres. Que tristeza. Como o diabo tem enganado as pessoas, fazendo-as pensar que serão salvas e que estarão livres da condenação do Senhor, aleluia, somente por cultuar a igreja, somente por carregar uma Bíblia. Vamos estar nos enganando, meus irmãos. Por isso o diabo criou as religiões, repartidarismo religioso, fazendo as pessoas tirarem Jesus, o centro da sua fé. É Jesus o centro da sua fé. É Jesus que liberta, porque às vezes as pessoas estão no câncer, na doença, e aonde vão? Para macumbaria, para feitiçaria, para bruxaria, para santo não sei o que, e ela só atrai mais maldição, mais morte sobre si, em vez de invocar o nome de Jesus, que é Ele que salva, que é Ele que transforma, que é Ele que cura. Eles não invocam, eles invocam demônios. Alaia! Oh, aleluia! Nenhuma condenação está para aqueles que estão em Cristo Jesus, que andam nas pisadas de Cristo, que leva a sério, que toma a sério a sua vida cristã na presença de Deus. Ou seja, ainda que doa na carne da irmã Ruth, ainda que doa na carne do meu irmão, teremos que abandonar aquilo que suja as nossas vestes e que não tem parte com o reino de Deus. Oh, glória! Oh, santo é o nome do Senhor. Aí o diabo faz essa inovação. Ele cria várias religiões. Religiões com aparências de caridosas, de bondosas, que faz as pessoas até se sentirem bem. Candomblé, macumba, espiritismo, budismo, catolicismo, mormonismo, adventismo, testemunho de Jeová, mas nenhuma delas falam realmente de Jesus. Usa ele somente como uma ponte. Vou usar desta maneira. Usa o nome de Jesus somente como uma ponte, mas ele não é o centro da sua fé, porque quando Cristo é o centro da nossa fé, aleluia, a sua palavra também é o centro da nossa fé. Xaraia! Oh, glória! Foi isso que o Senhor me disse. As igrejas que falam somente do amor e da misericórdia estão debaixo dos pés de Satanás, porque só prega o amor e a misericórdia. Usa o amor do Senhor para continuar no pecado, usa a misericórdia do Senhor para continuar no erro, usa a longanimidade do Senhor para continuar na sua carnalidade, no seu pecado, mas não pregam que Ele é fogo consumidor, que Ele abomina o pecado e que
fede em suas narinas. O Senhor, aleluia, no seu julgamento vai aniquilar, vai fulminar todos aqueles que não querem aceitar a sua palavra e Cristo como o único suficiente salvador da sua vida, porque ele não divide a sua glória com Maria, ele não divide a sua glória com Maomé, ele não divide a sua glória com Buda, ele não divide a sua glória com Joseph Smith. Ele não divide, aleluia, a sua glória com nenhum desse povo aí que usa o nome do Mestre somente para seu prazer. Ele não é o centro da sua fé. Eu me lembro, quando eu estava no mormonismo, eu tufava o meu peito. Quando falo tufar do peito, me refiro em orgulho e dizia: eu sou privilegiada, porque eu faço parte de um povo, aleluia, que vai morar no céu. Eu faço parte de um povo, de uma religião, aleluia, que Cristo é a cabeça, mas na verdade o diabo é o fundador do mormonismo, o diabo é o fundador também de Testemunha de Jeová, de Adventismo. Muitas igrejas que estão aí hoje usando o nome de Jesus como ponte, eles estão debaixo dos pés de Satanás porque não querem enquadrar-se em sua palavra. E eu falava, tufava o peito com orgulho: santo é o nome do Senhor, santo é o nome do Senhor. Só que quando a verdade nos liberta, quando somos alcançados por Cristo, aleluia, quando Deus, por meio do seu Espírito, abre nosso entendimento, tira os comichões malignos dos nossos ouvidos e tira as escamas espirituais de Satanás dos nossos olhos, nós passamos a entender, aleluia, que Cristo não é religião. Os nomes das igrejas somente são uma formalidade para estar ali enquadrado e pautado na lei da terra. Cristo não morreu pelo mormonismo somente por um povo. Cristo não morreu somente pelos povos da CCB. Cristo não morreu somente pelo povo da IPDA. Cristo não morreu somente pelos assembleiros. Cristo, aleluia, aleluia, morreu por um povo que está unido em um só corpo, em um só propósito, em uma só fé, marchando rumo à cidade santa, a terra prometida, a terra de Canaã. Este é o povo do arrebatamento e o diabo sabe, ele sabe que esta igreja do arrebatamento é uma igreja perigosa, é uma igreja que é uma ameaça, lamaia, para o mundo espiritual. Xaraia! Quando chega, irmãos, lá no ministério, irmã Ruth, eu quero cultuar aqui. Eu disse, ore a Deus para saber se é aqui que ele quer você. Esse negócio de estar trazendo o povo de um ministério para cultuar na igreja que Deus, o ministério que Deus colocou nas minhas mãos, eu não gosto que as pessoas olhem para mim, tampouco para a placa da igreja, tampouco. É um ministério humilde, simples, mas graças a Deus cheio do poder de Deus. Mas cada exército tem a sua patrulha, mas nós estamos juntos marchando rumo ao céu. Teve vezes que eu já orei na cabeça de irmãos que saíram de sua casa e estavam no propósito, no jejum. Eu disse, Deus, quando eu chegar nesse ministério, o Senhor vai usar a irmã Ruth para dizer, sei lá, que eu quero cultuar nesse ministério. Na hora que eu coloquei a mão na cabeça, Deus falava. Mas tem coisas que são os nossos irmãos que tem que fazer prova de Deus, prova de Gideão. O que eu quero dizer, meus irmãos, em Cristo Jesus, que a palavra de Deus nos justifica quando nós estamos pautadas nela. A palavra de Cristo nos justifica, aleluia, bendito seja o nome do nosso Deus. E só está livre da condenação não somente de Hebreus, do julgamento de Cristo no livro de Hebreus, com a sentença final de Apocalipse, aqueles que entrarem pelas portas, a porta estreita, a porta espinhosa, a porta, aleluia, que combate a carne, que incomoda a carne, que dói a carne, xaraia. Esse é o evangelho, porque o evangelho de Satanás é o evangelho que deixa o povo acomodado. O evangelho do diabo é o evangelho que deixa o povo ali confortável na sua carne. É o evangelho que o povo vai para a igreja, entra, sai e nada acontece, continua com as suas mesmas práticas mundanas.
Tanto que o diabo tem levantado os seus palhaços de Satanás para fazer da palavra do Senhor, que é algo tão sério, algo cômico, com gracejo. Satanás puro na boca desses homens. Eu que não quero estar no lugar desses homens. Quando a justiça de Deus descer sobre suas vidas, em vez de usar a palavra do nosso Deus para trazer almas e levamos a sério, a levar a sério nossas pisadas. Irmãos queridos, vou falar algo que o Senhor está dizendo agora neste preciso momento. Aleluia. Vou falar aqui algo que o Senhor está dizendo neste preciso momento. Satanás é o que mais leva a sério a volta de Jesus. Oh, glória. O diabo é o que mais leva a sério a volta de Jesus. Ele é o que mais leva a sério. Ele, os demônios, xaraia, levam muito a sério. E a igreja do arrebatamento, santo é o nome do Senhor, tem que levar a sério também a volta do nosso Messias e a volta do nosso Rei, aleluia. E para isso, a igreja tem que sair do conforto, sim. A igreja tem que sair da conformidade, sim. A igreja tem que sair do sistema religioso, da placa, porque estão vendo tudo desbanguelado, sim. Igreja do Senhor, eu sempre falo, o rebanho pode ser joio, o rebanho pode ser bode, mas a liderança não pode ser bode, a liderança não pode ser joio, a liderança tem que ser um exemplo, porque a palavra do Senhor diz que um cego não pode guiar outro cego. Como é que eu vou ouvir a mensagem de um homem que está no segundo, no terceiro casamento, usando a palavra do Senhor para propagar e incentivar um povo a pecar contra Deus, levando este povo à condenação, xaraia? Usando a palavra do Senhor para eles continuarem nos seus pecados, em suas práticas mundanas. Mulheres que se dizem pastoras, homens que se dizem pastores, usando a palavra do Senhor, o Senhor vai aniquilar no seu julgamento, aleluia. Ele vai aniquilar, ele vai fulminar, ele vai exterminar espiritualmente, porque no mundo espiritual vão estar lá eternamente sofrendo. Então aqueles que seguem seu sistema religioso, o seu catolicismo, que seguem práticas religiosas, como espiritismo, invocando espíritos, sendo que não são espíritos, são os demônios que voltam em forma da pessoa para enganar. Esses tolos e tolos, brinquedos de Satanás, saiam do engano de Satanás e aceite Jesus e Ele tudo fará por você. É por isso que quando a gente aceita o evangelho espinhoso, o evangelho que combate a carne, o evangelho que dói, o inferno se levanta contra a vida daqueles, aleluia, que estão lutando para morar no reino de Deus, mas a espada de Jeová, aleluia, está na frente daqueles, aleluia, que estão achando. Oh, glória a Deus! Que estão marchando para entrar no reino de Deus. Satanás é e sempre será um derrotado. Uma vez derrotado, sempre será um derrotado. Porque se ele tivesse uma oportunidade para revidar sua situação, ele o faria. Mas como não pode, ele vai impedir, vai tentar e usar todas as suas artimanhas para tirar o foco da salvação, o foco da luz da salvação e o foco da vida eterna. É por isso que ele coloca esta oratória doce nos lábios daqueles que se acovardam para pregar o evangelho realmente da renúncia. Mas a nossa espada não pode estar suja da alma dos nossos irmãos. Ela só pode estar suja dos demônios. Eu aprendi isso e levarei o resto da minha vida. Então guarde esta palavra. Guarde esta palavra e olhe somente para Cristo. Olhemos somente para Jesus e não para a placa e nem para a religião e nem denominações. Minha garganta picou aqui. Coçou a minha garganta. E Deus está me dando graça para pregar aqui, amém? Temos que olhar somente para Jesus.
somente para Jesus. A religião não salva. A religião não muda. A religião cega as pessoas. A religião tira a liberdade de pensar. O sistema religioso é uma escravidão que leva para o inferno. Mas Cristo, Ele salva. E para salvar, temos que estar aqui, na palavra. Os mormons têm uma segunda Bíblia. Tem a Bíblia e outro livro, com tantas heresias. E eu acreditei nestas heresias. E sabe por que eu acreditei? Porque eu não meditava nas Escrituras. Quando você passa a meditar na palavra de Deus, você sai do sistema religioso. Você olha para Cristo. Você sabe que precisa cultuar para receber a palavra, para se alimentar da palavra, para estar junto com o corpo de Cristo, ceiar, tomar santa ceia e não ser uma ovelha desgarrada, porque nós fazemos parte do aprisco de Cristo. Portanto, igreja, não estamos atados, aferrados, pendurados em uma placa, mas estamos com as nossas pisadas em Cristo e estamos com nossa fé em Cristo Jesus. Receba esta palavra. Se Cristo não voltar, eu volto para ler as obras. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo e Shalom.